do futebol brasileiro vai comprar um jogador? Então você tirou que o Corinthians é o time mais quebrado do futebol brasileiro. É só você olhar o balancete do Corinthians, não sou eu que tô falando. Então o Corinthians tá comprando jogadores com revólver, tá roubando? Não sei. Ele tá aumentando a dívida dele. Essa sua insinuação tem alguma coisa. Eu acho que assim, Tá aumentando a dívida dele. Eu gostaria de saber qual é a matemática que o Corinthians usa para fazer contratação, sendo que ele fecha o ano de 2018 com 18 milhões de déficit. Podemos ligar pro Andrés e pedir para ele entrar no ar. Você quer? Você pergunta pro presidente ou pro financeiro. Eu não quero papo com o Andrés, pô. Eu não quero papo nenhum com o Andrés. Você tá questionando? Fala você com o Andrés. Mas você, eu estou questionando você tá nada. questionando. Não estou. Você acabou de questionar. Eu estou olhando o balancete do Corinthians. Então. Eu acho esquisito um time que não tem dinheiro, investir dinheiro para contratar um jogador. Vamos ligar para alguém? 550 milhões no mercado interno. Vamos ligar pro financeiro do Corinthians? Liga. Você pergunta, tira todas as suas dúvidas. Isso, pergunta como é que o Corinthians está contratando jogador. Tenta achar quem é o diretor financeiro do Corinthians, que eu não sei quem é. Como que é o nome? Não lembro o nome dele. Eu não sei. É o novo. Como? Tenta colocar o diretor financeiro, porque o auditor da Receita vai perguntar tudo. Não. Eu estou... Aí tá vendo? Você inventa, você acabou de falar que o Corinthians... Quem é o time mais quebrado do futebol brasileiro? Estou brigando por nada. O que eu tô mentindo? O time que deve 1 bilhão e 600 de um estádio, alguém tem uma dívida dessa no Brasil? Não. Alguém tem? Você que é bem informado. Que é uma dívida contestada. Tem. O Corinthians tá falando... Que seja a metade. Que seja a metade. 800 milhões o estádio. Mais 500 milhões que ele deve aí de outras dívidas, dá 1 bilhão e 300 milhões. Alguém no futebol brasileiro deve isso. Então fecha a porta. Quebrou, faliu. Não, isso eu não faliu. estou dizendo. Você disse que é o time mais quebrado do futebol brasileiro. Exatamente, mas é verdade. E como é que o time mais quebrado contrata jogador? Essa é uma boa pergunta. Então, vamos colocar o Andrés ou o financeiro e você tira a dúvida. Pergunta. Você vai lá e pergunta. Pronto. Eu acho que um time que deve tanto, como é que consegue contratar? E quanto que é a Receita? A Receita do Corinthians para esse ano, do ano que vem? Que a dívida você sabe do corte, a Receita do Corinthians não chega em 500 milhões. O que foi informado foi o seguinte, que o dinheiro que o Corinthians vai arrecadar... Espera um pouquinho. O dinheiro que o Corinthians vai arrecadar com televisão, que deve ultrapassar em pouca coisa 300 milhões de reais, esse dinheiro está todinho já comprometido. Isso foi dito ontem aqui na Fox. Esse dinheiro está todinho comprometido. Então vamos fazer pensar, porque tem folha de pagamento, etc e tal. Agora, de onde mais vem dinheiro? Quanto mais o Corinthians consegue levantar, patrocínio na camisa, patrocínio na camisa que não tem. Vem cá, essa grana, parte dessa grana, espera que seja de 60 milhões. Sim. Parte dessa grana vai para a Arena? Não. O dinheiro da Arena é só dinheiro de bilheteria. Tem o dinheiro do fiel torcedor. Só que o que o Corinthians arrecada do fiel torcedor, 50% é da empresa. 50% só pro Corinthians. Esses 300 milhões, como é que 300 estão comprometidos se a maior dívida do Corinthians é da Arena? Não, é folha de pagamento. Uma coisa com outra. Arena independente. A logística do Corinthians. Despesas do clube. Despesas do clube. Imagina. O Corinthians tem uma folha de pagamento que não são é relativas à Arena. Tem dívidas trabalhistas, como todos os times têm. Não é privilégio do Corinthians. Há dívidas trabalhistas, há dívidas com fornecedores, há dívidas com o governo, que o Profut está resolvendo. Sim. Então, parte desse dinheiro está sendo empregado ali. Então, quando você pega... Isso foi informado ontem aqui. Foi dito que o dinheiro que o Corinthians vai fazer de televisão no que vem, que não é pouco, é muito. É pouca coisa menos do que o Flamengo. Por que é pouca coisa menos que o Flamengo? Porque o Flamengo não pegou a luva ainda. Vai pegar. Então, ele vai levantar mais dinheiro que o Corinthians. E que esse dinheiro estaria todo comprometido já com o orçamento corintiano para o ano de 2019. É isso. Nessa do Bahia, por exemplo. Outras fontes são necessárias e isso está sendo trabalhado pelo Corinthians. É uma cobrança que na apresentação do que o Corinthians pode arrecadar na próxima temporada no Conselho Deliberativo, os próprios conselheiros, na última terça-feira, cobraram o diretor de marketing, o Rosenberg, que ele precisa ser mais ágil, patrocinar, parar de fazer gracinha com o Palmeiras. Aliás, ele foi muito questionado com a manifestação dele a respeito da Arena do Palmeiras na entrevista à Rádio Bandeirantes, que a gente repercutiu aqui. E ele foi muito cobrado pelos conselheiros do Corinthians. Que ele tem que trabalhar mais, ser mais rápido e vender as coisas que o Corinthians precisa para sair desse saldo negativo que o Corinthians teve ao longo dessa temporada. Ele foi muito criticado na reunião do Conselho Deliberativo. O Diego Bertozzi está nos assistindo aqui, manda uma informação. Nosso Diego Bertozzi. Estive ontem com Matias Romano, diretor financeiro do Corinthians. As parcelas do fundo da Arena para a Caixa estão em dia. 6 milhões por mês, parcelamento em 12 anos.
Os valores devidos à Odebrecht, 350 milhões, serão questionados pelo clube por causa de obras inacabadas. Viu, ô Benji, outra coisa. Espera um pouquinho. Não, o Diego Bertozzi Já tem, mandou. Bertozzi, excelente informação. Só que é o seguinte, o Corinthians questiona isso desde a inauguração. O Corinthians já fez uma vistoria, fez uma auditoria, uma super auditoria, está fazendo uma outra super auditoria na Arena para saber quanto é que o Corinthians tem que pagar. O que está escrito que o Corinthians tem que pagar. Segundo falou o presidente do Corinthians, André Sanches, o Corinthians deve 1 bilhão 170 milhões. É a palavra do presidente, na Arena do Corinthians. 1 bilhão 170. 1 bilhão 170. Qual é a dívida do Corinthians? Sem ser o do estádio? 435. Vai pra quanto então? 400 pau. 1 bilhão e meio. 1 bilhão, passa de 1 bilhão e meio. Tá bom. Mas o estádio é independente do clube. Não é do Corinthians pra ele, não é do Corinthians. O Corinthians faliu, fechou as portas. Se o Corinthians não pode pegar a mão, se o Corinthians não pode pôr a mão na renda, porque tem que pagar o estádio, como é que o estádio é independente? É 400, mas 400 com o restante. Não, o do estádio são 1 bi 170. Com essa dívida contando do Palavra Corinthians. dita pelo presidente do Corinthians. Não vai a 1 bi. O Corinthians tem. O presidente do Corinthians que falou. Gente, deixa eu Não, explicar. é 1 bi, só que já contando que o Corinthians deve. Não, o Corinthians tem Dívida do estádio é um outra coisa. passivo. Não é débito, é passivo. Que o Corinthians tem que se acertar. Se Com a alguém fosse Receita comprar Federal, o Corinthians o hoje, Fundo de iria comprar Garantia. uma dívida de 400 milhões, é isso. Isso. Tem essa dívida do clube. Mais o estádio. Leva junto, E fala do o estádio. déficit desse ano foi de 18 Mais milhões. 800. É só isso, gente. Esse é o panorama do Corinthians. Agora, que o Corinthians tem possibilidade de investimento, eu acho que tem. O Corinthians tem de onde tirar dinheiro. O Corinthians tem. Se você chegar numa empresa para fazer um business plan, vocês não vão falar só quanto que é a despesa. Por que isso ninguém fala? Receita. Tem que falar a receita. Já falei, a receita esperada é de 60 milhões da camisa. O Corinthians, para tristeza de alguns, é um gigante. Tá certo? que É um gigante. Ninguém está discutindo isso mesmo, o tamanho do Corinthians. Tô dando uma opinião eu tô apresentando só. Porque só às vezes os dá a números. impressão que nós estamos falando de um time aí de quinta categoria, que vai fechar as portas O amanhã. estádio prejudicou muito o Corinthians, ou não? O Corinthians tinha 6 milhões todos os meses entrando no caixa, não entra. E continua ganhando títulos, continua montando times competitivos. Não é porque teve um brasileiro que foi péssimo, porque perdeu uma comissão técnica, foi um ano complicado sim, foi campeão paulista, chegou uma final da Copa do Brasil. Espera só um minuto. E quando eu vou falar de despesa, fala de receita. Então vamos lá. Então fala de receita. Posso falar? O Corinthians Posso deve... falar? Não, o Corinthians deve eu vou dinheiro. te responder. Eu tô falando. Ah, tá, então você vai termina. falar que tá quebrado, que faliu, Não, vou te que dar é os uma números. vergonha, Você não pediu que é o time receita? mais quebrado Eu do tenho Brasil. aqui, eu tenho receita Então aqui. quando fala, tem receita. E tá faltando o patrocínio da camisa. Óbvio que tá faltando o patrocínio da camisa. Por isso não pode se dar o luxo disso. Mas provavelmente virá. Naming rights. Provavelmente. estádio. Também, O naming rights, naming rights eu tenho minhas dúvidas. 2019 vem, com certeza. Eu não falei isso. Ah, vem, imagina. E olha, o Corinthians no O ano Carille passado... também não vinha e Ó, veio. no ano passado, o Corinthians... Mas só 2019 compete 2018 não direito. fechou Então ainda, vem então nós comigo. vamos levar por base 2017. O Flamengo arrecadou 648 milhões, receita, tá? Você pediu receita. O Palmeiras teve de receita 503. O São Paulo, Se dá receita e dá 482. despesa, né? Não, espera um pouquinho. Tem que Você dar fala- sempre receita e despesa. Sim. Não só receita Não, a e não só despesa ele já despesa. deu, agora está dando as receitas. Não. Dos outros rece- clubes eu não sei. A receita do Corinthians, o Corinthians teve a quarta maior receita no ano passado. Esse ano a gente não tem ainda porque os balancetes não foram fechados. O Corinthians arrecadou no ano passado 391 milhões. No ano que antecedeu, ou seja, o ano 2016, o Corinthians arrecadou 485 milhões. Houve no ano passado uma perda de 19% na receita do Corinthians. Eu não sei quanto que é esse ano. Não fechou ainda. O Diego Bertozzi manda informação aqui pra mim, que ele teve ontem lá. O Corinthians trabalha, blá, 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 neste ano será de 18 milhões. A dívida total... Nós já informamos. A dívida total do clube é de 490 milhões, sendo 260 milhões a serem pagos ao longo do prazo de 20 anos, para mais. Esse é o Profut. Administrável, segundo o diretor financeiro. Receita em 2018, o Corinthians faturou 320 milhões. 170 só de direitos de transmissão, para 2009 serão 240 milhões. O Corinthians arrecadou quanto em 2018? Segundo o Bertozzi, 320 milhões. Então caiu porque no ano passado foi 391. Então, não tinha patrocínio da camisa? Caiu ainda. Caiu mais ainda. Então, não De tinha patrocínio da 390 caiu para 320. Então tem uma mas- diferença de receita de 70 milhões de um ano para outro. E esse ano fecha. Com quanto que fecha? 18 milhões de déficit. É, já Já está definido, são Isso. 18 milhões de Já déficit. Agora, para o ano que vem, Veja, se não é espera privilégio do patrocínio Corinthians. na camisa de Todo 60 mundo milhões. está assim.
à exceção de Palmeiras e Flamengo. Não. Todo mundo está assim. O que eu questiono é o seguinte, o Atlético contrata o jogador, ninguém fala nada, o Cruzeiro contrata, ninguém fala nada. A gente não fala nada do Atlético do Cruzeiro. Aí o Corinthians, a gente passa o programa inteiro falando do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Flamengo. A gente não fala nada dos outros. O Corinthians, pra eles, é o único time do Brasil que não pode contratar. Por que a gente só fala do Corinthians? Ué, eu não tenho culpa. Você vê um time quebrado, como você falou, você pensa no programa. Que eu faço. A gente não fala. Quando que a gente fala do Atlético aqui? Quando que a gente fala do Que Grêmio jogador o aqui? Atlético contratou hoje? Não sei. Quando que a gente tá trocando o Santos, por exemplo, está tentando acertar com o Jorge São Paulo. É a principal notícia do dia, na minha humilde opinião. A gente abriu com o Corinthians. O Santos pode. Não sei. Vai ser vamos discutir. O Santos tem